estado a que isto chegou é as pessoas não se poderem dar ao luxo de estar com o rabinho sentado em casa a escrever num teclado ou atrás do telemóvel. O estado a que isto chegou. O estado a que isto chegou. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Estado a que isto chegou. Hoje temos connosco o Carvalho Gonçalves, a quem desde já agradeço imenso a presença e a disponibilidade. O Hugo é advogado e desde cedo teve um papel ativo na política através da Juventude Socialista e mais tarde do PS. É atualmente deputado municipal na Póvoa de Varzim e integrou a lista de candidatos da Assembleia da República do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral do Porto. Olá Hugo, mais uma vez muito obrigado por estares aqui connosco. Algum detalhe importante que nos tenha falhado? Obrigado, Eduardo. Eu queria, antes de mais, agradecer-te o convite e a toda a gente que participa neste podcast. Eu já tive na altura, quando saiu o primeiro, com o Jorge Pinto, achei bastante interessante e por isso, para mim, é um gosto muito grande estar aqui e estou pronto, acho eu, para receber as vossas perguntas, que eu imagino que vão ser difíceis. Muito bem, vamos começar então no que toca aos resultados eleitorais. Sente que este resultado é uma vitória que esconde uma derrota, isto é, depois de 4 anos com uma oposição adormecida e uma esquerda controlada, com uma conjuntura extremamente favorável ao governo, não deveria o PS ter atingido a maioria absoluta, ou pelo menos um aumento mais significativo no número de votos que conseguiu? Bem, só para arrumarmos aqui uma questão para o resto do podcast, acho que me podes tratar por tu, para evitarmos aqui estas formalidades. E quando disse para fazer as perguntas difíceis, não era para começares, podias ter começado de uma forma mais simples. De facto, se nós analisarmos os resultados eleitorais e se tivermos pelo menos em consideração aquilo que foram os últimos 4 anos, os resultados na economia, os resultados no emprego, os resultados a nível social, os resultados até de estabilidade política que não se esperava no início da governação que fosse atingida, em situações mais ou menos normais no passado da nossa vida democrática, o Partido Socialista provavelmente estaria muito próximo da democracia, da maioria absoluta. O que é que isto... Acho que isto nos deve levar a refletir. Eu tive a oportunidade, naturalmente, como candidato, de estar na rua a falar com as pessoas e dentro de todas as coisas que as pessoas dizem, como deves imaginar, dizem muitas coisas, o seu contrário muitas vezes, e portanto, mas há uma coisa que nós percebemos, é que há um cansaço muito grande das pessoas em relação àquilo que é o sistema político mais clássico em Portugal. E eu acho que o Partido Socialista, fruto da boa governação que teve nos últimos anos, mais de uma forma mais subjetiva ou menos subjetiva, a verdade é que as pessoas reconheceram essa boa governação. Acho que as pessoas gostaram do efeito geringonça, gostaram que houvesse partidos que se entendessem para encontrarem soluções para melhorar a vida delas, mas eu acho que está cada vez mais consolidado, e esse é um dos grandes desafios para o futuro e podemos falar um pouco disso, está cada vez mais consolidado na ideia das pessoas que os partidos mais clássicos hoje estão mais votados ao descrédito e as pessoas acreditam cada vez menos, nem que seja por um desgaste de já há vários anos, seja pela a forma como hoje houve uma grande transformação na vida política nos últimos anos que teve a ver com a introdução das redes sociais. Tudo isso leva a que se tenha que ponderar hoje porque é que um resultado que seria expectável se calhar uns anos atrás não o foi desta vez e porque é que houve tanta dispersão de votos em outros partidos que não os partidos mais clássicos da nossa democracia, inclusive com a entrada de 3 novos partidos no Parlamento, ainda que só com um deputado, julgo eu, não tenho aqui os dados comigo, mas julgo que terá sido o resultado ou a maior votação em partidos que não tinham representação parlamentar, leva-nos a perceber que as pessoas estão também permanentemente à procura de algo diferente e os partidos, em particular um partido como o Partido Socialista, tem que perceber que daqui para a frente não chega só a governar bem, tem mesmo que introduzir mudanças na sua forma, na sua vida partidária e da relação com os portugueses. Então, tu eras o candidato Poveiro nas listas do PS pelo Distrito do Porto e sabendo que o PSD ganhou cá no Conselho e novamente faça uma conjuntura tão positiva, o que é que achas que falhou ou o que é que faltou fazer para que o PS atingisse um resultado também de vitória no Conselho da Póvoa? Olha, eu acho, como te estava a dizer, eu acho que as coisas estão a mudar no sentido menos clubístico dos partidos. E eu acho que cada vez menos, ainda há muita gente que vota de uma forma muito pouco flutuante, ou seja, vota muito no partido que sempre votou, mas cada vez mais, quando nós falamos principalmente com as pessoas mais jovens, nós percebemos que as pessoas estão mais permeáveis a avaliar o seu voto a cada momento.
aquilo que acontece na Póvoa desde 25 de Abril, desde que há eleições na Póvoa, é uma força clara dividida, ou uma força maioritária eleitoral claramente dividida entre o CDS por um lado, numa primeira fase talvez, e o PSD numa segunda fase do nosso período democrático. Ora, aquilo que eu acho que se pode retirar destes últimos resultados é perceber que, pela primeira vez na Póvoa, o PSD e o CDS juntos não tiveram a maioria dos votos dos poveiros. Isto demonstra para mim que cada vez mais as pessoas não votam quase como automaticamente na chaminézinha, como se costuma dizer, como se votava aqui no PSD. Cada vez mais as pessoas estão permeáveis a poderem ponderar votar noutros partidos. Eu estou relativamente confortável com o resultado na medida em que em que o resultado do Partido Socialista representou um crescimento em todo o concelho, em todas as freguesias da Póvoa. Acho que há um exame de consciência assim que, por exemplo, o PSD deveria fazer a partir do momento que teve o pior resultado da história. E estamos aqui a considerar na história, por exemplo, a maioria absoluta de Sócrates, em que mesmo assim o Santana Lopes ganhou na Póvoa e que foi ainda um melhor resultado do que desta vez. Ou seja, eu acho que nós cada vez mais percebemos que na Póvoa aquela fatalidade de votar principalmente no PSD nesta fase está cada vez mais a terminar, e isso deixa-me relativamente contente, porque nós fizemos um esforço muito grande por estar em todo o concelho. Nós fizemos campanha e falámos com as pessoas em todas as freguesias do concelho sem exceção, nas 12, não considerando como agregação, e aquilo que nós íamos obtendo era um feedback muito positivo da minha pequena experiência política a nível local, da minha curta experiência. Foi provavelmente a campanha em que tivemos um feedback mais positivo e que demonstra que as pessoas estão cada vez mais abertas a ouvir as nossas ideias e a ter caras novas. Eu acho que desse ponto de vista foi altamente positivo. Muito bem. Achas que o desaparecimento gradual do eleitorado tradicional pode levar a que os grandes partidos, o PS, o PSD, percam gradualmente o seu papel de preponderância? Imagina, daqui a 20, 30 anos, poderíamos estar perante um Parlamento ou uma composição na Assembleia da República em que o PS e, por exemplo, o Bloco de Esquerda tivessem grupos parlamentares idênticos em número de deputados? Acho que, como eu estava a dizer na primeira pergunta, julgo eu, os partidos clássicos, pelo menos o PS, o PSD, o CDS e mesmo o PCP, não introduzindo aqui o Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda, apesar de tudo, é uma realidade relativamente recente e é uma realidade de sucesso, na medida em que já tem um resultado eleitoral cada vez mais consolidado. Mas estes partidos mais clássicos têm que perceber que os resultados que estão a ter neste momento estão a ter apesar das críticas que as pessoas fazem à sua normal realidade partidária. E se não perceberem que têm claramente que mudar a sua forma de funcionamento e a sua relação com o exterior, com as pessoas, a comunicação que fazem. Eu às vezes comparo o PS, por exemplo, e o PS que estamos aqui a falar mais concretamente, comparo o PS muitas vezes assim a um grande cargueiro, que para fazer qualquer alteração aquilo demora muito tempo a mudar, e eu acho que qualquer pessoa que esteja na vida partidária hoje começa a ter noção que sim, que há uma realidade possível, que daqui, não sei se daqui a 20 ou 30 anos, não faço ideia, mas que um partido, por exemplo, como o PS e o PSD, cada vez mais seja difícil, se não alterarem forçosamente a sua forma de funcionar e de se relacionarem, de atingirem resultados como os 50%, os 50 e muitos por cento, os 40%. É bem possível, num horizonte relativamente próximo, partidos como o PSD e como o PS serem partidos de 20, 30%. É bem possível. Ainda sobre o Partido Socialista. Aliás, como são hoje, neste momento, será já olhamos aos resultados eleitorais. Sobre o Partido Socialista, como militante e na tua ótica, o que é que distingue o PS da restante esquerda portuguesa? Bom, eu quando fiz o meu exame de consciência e comecei a querer ter mais interesse na vida política e entrar num partido, nós fazemos aquelas coisas que é ler as cartas de princípios, é estudar um bocadinho. Nós depois percebemos que isso é sempre uma visão um bocado caricatural e vamos também mudando o nosso pensamento com o tempo, vamos aprofundando. Aquilo que eu achei mais interessante, primeiro havia uma consonância de princípios entre aquilo que eu achava politicamente e o Partido Socialista, e aquilo que eu achava mais interessante no Partido Socialista era ser a grande casa da esquerda democrática em Portugal. A grande casa no sentido em que não é um sentido em que é um partido catch all, ou seja, que cabe toda a gente, mas em que dentro destas caricaturas ou destas caixinhas dos socialistas, dos sociais-democratas, dos trabalhistas,
é um partido do povo, é um partido com expressão de norte a sul do país. Acho que isso é a grande força do Partido Socialista, e acho que é isso que o distingue essencialmente. Acho que se nós falarmos dos outros partidos, principalmente, não falando se calhar das novas realidades, mas falando, por exemplo, do PCP, é mais fácil perceber o que distingue. Às vezes fazem-me esta pergunta, que é um jovem socialista, a dada altura parece ser alguém do Bloco de Esquerda a falar. Às vezes fazem-me esta pergunta, e de facto eu acho que tem a ver também com o facto de não ter tanto a ver com uma questão de diagnóstico, tem mais a ver com mesmo uma forma de estar. Aquilo que eu aprecio no Partido Socialista é ter uma visão clara da sociedade, e depois que essa visão clara da sociedade, ou da sociedade que defende, possa ser transponível para causas, e não de uma forma inversa, em que se defende a causas avulsas que depois se transforma numa perspectiva de sociedade. Isso é aquilo que mais me fascina no Partido Socialista, e eu acho que é aquilo que o distingue mais dos outros partidos à esquerda. Agora, estou certo, quando tenho conversas com muita gente, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, agora também, por exemplo, do LIVRE, que nós muitas vezes estamos de acordo, pelo menos nas grandes questões, no diagnóstico que fazemos. Muito bem. E muitas vezes estamos em desacordo em muitas delas, também, como é natural. Estavas a abordar a questão de haver várias matrizes ideológicas dentro do PS. Como sabes, a nível europeu, os partidos da família do PS, os grandes partidos sociais-democratas, estão em alguns casos a morrer, como o PASOK ou o PS francês, e outros a assistirem crises de identidade e eleitorais muito graves, como o Partido Social-Democrata alemão. O PS, não é visto um pouco como um exemplo, ou como quase como uma ilha da social-democracia europeia que se está a aguentar. O que é que achas que o PS tem feito bem para que não se encontre numa situação como essa, e o que é que deve continuar a fazer para que possa inverter a tendência que os grandes partidos sociais-democratas assistem a partir dos anos 80, 90, quando com a terceira via aceitam o liberalismo económico e perdem a grande linha que os define e os afasta do centro liberal e da direita conservadora? Vamos dizer isto sem grandes hipocrisias. O poder é muito difícil para a pureza ideológica, muitas vezes. E muitas vezes, primeiro, um partido que é um partido de poder, um partido que quer ganhar eleições, um partido que o quer para poder depois pôr na prática as suas ideias, as suas propostas, tem sempre muitas dinâmicas que têm a ver com a realidade e com o contexto, que os faz muitas vezes navegar e ter algumas dúvidas existenciais em relação à sua própria ideologia. Nós vimos isso, por exemplo, na pós-queda do Muro de Berlim, a ascensão da terceira via, a tentação e portanto com o fim da história, que foi o que o Yama falava, aquela tentação também dos próprios partidos socialistas ficarem um pouco fascinados com aquele novo modelo mundial, consensual, pós-guerra ideológica, pós-guerra fria. E acho que houve um grande banho de realidade com a crise que, principalmente, explotou nos Estados Unidos, com a crise do subprime, a partir de 2008. E aqui, lá está a tal dinâmica de poder. Nessa altura, genericamente, não tenho agora a análise toda na minha cabeça, mas havia muitos governos que eram governados por partidos socialistas ou da família do Partido Socialista. E perderam quase todas as eleições nessa altura, porque a realidade, muito da alternância democrática que existe, tem a ver também com isso, com as pessoas procurarem permanentes mudanças perante problemas que vão existindo. E acho que isso permitiu, em alguns casos, fazerem também o tal exame de consciência que se tem que fazer, muitas vezes, fora da dinâmica de poder. Eu acho que é claro, para quem está no Partido Socialista, principalmente para as suas bases, para as pessoas que estão por gosto, porque acreditam na visão ideológica que o Partido Socialista defende, que não há essa coisa que se diz muitas vezes de alas direitas e alas de esquerda. O Partido Socialista é um partido de esquerda, poderá ter pessoas que pensam um bocadinho mais à direita. Aquilo que aconteceu no pós-Troika foi uma oportunidade que a realidade deu ao Partido Socialista, e que eu acho que o Partido Socialista soube aproveitar na medida em que naquela noite eleitoral poderia ter feito outra escolha, como por exemplo apoiar um governo do PSD e do CDS. Eu acho que isso teria sido o desaparecimento do Partido Socialista em Portugal. Soube perceber essa realidade, interpretar essa realidade sociológica pós-Troika, e soube perceber onde é que deveria estar posicionado. Essa oportunidade surgiu
E o Partido Socialista, enquanto partido da família socialista europeia, soube aproveitar essa realidade. Aquilo é visto como um exemplo exatamente porque outros, por exemplo em Espanha, com muito mais dificuldades, exatamente muitas vezes pela relação tensa que existe entre o PSOE e o Podemos, mas muitos outros casos, eu acho que cada vez mais há um consenso na família socialista europeia, se lhe chamamos assim, porque ela é muito diferente. É muito diferente, depende também muito dos contextos em cada país. Acho que cada vez mais há essa noção de que para ser um partido igual aos partidos de centro-direita, as pessoas não querem partidos socialistas. Para isso eles vão desaparecer. E portanto, alguns agora poderão ter também a oportunidade de perceber que o Partido Socialista fez esse caminho bem feito. Vamos ver se continua a fazê-lo. Que agora há novos desafios com este resultado eleitoral. E um pouco na questão de como estava a referir, de partidos socialistas como o grego e o francês estarem às portas de desaparecerem eleitoralmente. Achas que um partido que vê e enfrenta um recuo eleitoral de tal ordem tem a capacidade de se repor, de voltar a ganhar as bases? E na realidade portuguesa, e já és militante do PS há algum tempo, achas que o PS também enfrentou um momento em que realmente houve um recuo e hoje pode e apresenta-se como uma força, não é, quase numa expansão constante eleitoral? E como é que isto, por exemplo, se pode aplicar à direita portuguesa, se encontra num momento em que parece destinada a mingar constantemente? Bem, eu acho que nunca, já não sei quem dizia esta frase, que era as notícias da morte eram demasiado, como é que era a frase, Eduardo? Eram demasiado exageradas. Acho que sim. Ou seja, eu não acho, por exemplo, que um PSD, por exemplo, que está a passar agora um mau momento, que seja um partido que está em vias de extinção. Da mesma forma que eu não acho que o Partido Socialista, tendo ganho, que daqui a 4 anos o resultado não pode ser absolutamente diferente. Eu acho que é muito difícil, nós tínhamos de estar a fazer aqui exercícios de futurologia que depois poderíamos calhar se está certo ou não. É muito difícil dizer que um partido, com o CDS, por exemplo, vai desaparecer ou que pode voltar a ter um bocadinho maior centralidade na vida política como já teve no passado. Acho que está tudo em aberto. Até o nome do podcast é o Estado a que isto chegou, e eu acho que o Estado a que isto chegou é que está cada vez mais tudo em aberto. E que quem faz futurologia tem só 50% de hipóteses de acertar. Acho é que os partidos têm que ter esta noção clara, sair da bolha onde muitas vezes estão, porque às vezes quando nós estamos na vida partidária entramos numa bolha, e nós temos de ter muito cuidado para não estarmos nessa bolha, e perceber o que é que se está a passar lá fora. E o que se está a passar lá fora é que os partidos, eu acho que não há democracia sem partidos. A questão é se são estes partidos que vão estar na democracia ou se serão outros. Não sei se será melhor se forem outros do que se forem estes. Também não tenho isso como certo, como muitas vezes se diz. O que eu acho é que há muitas vezes esta lógica da tentação do abismo, em que muitas vezes as pessoas só têm uma tendência a mudar quando já estão com o pezinho lá dentro. E eu espero que percebam o sinal que a sociedade portuguesa está a passar, e o sinal que está a passar é: nós queremos que as coisas sejam feitas de forma diferente. Porque eu também acredito, e falava com as pessoas na rua, que as pessoas não discordam de muitas que são as grandes prioridades e as grandes propostas e do grande projeto que o Partido Socialista tem para Portugal. A questão é se acreditam que o Partido Socialista vai com isso para a frente ou não. Há uma boa forma de mudar a perspectiva das pessoas sobre alguém ou sobre um partido que é governar bem, mas isso não chega. É preciso mesmo perceber como é que um grande partido se deve comportar no século XXI. Referiste a entrada de novos partidos e há pouco abordámos a questão do LIVRE. A teu ver, por exemplo, o que eu quero dizer é que é muito fácil encontrar uma diferença ideológica entre o PS e o Bloco, por exemplo. O Bloco tem uma visão muito mais anticapitalista e de ruptura com o sistema do que o PS tem, com uma visão mais reformista e moderada. Mas o LIVRE acaba a cair um pouco no meio. Muita gente acusa o LIVRE de ser, não é, a ala esquerda do PS corporizada em partido. A teu ver, é isso? O LIVRE é a ala esquerda do PS noutro partido? Ou tem realmente a capacidade, para além de, em termos de estrutura, porque é óbvio que o PS tem uma estrutura totalmente diferente, mas ideologicamente o LIVRE vem ocupar um espaço que estava vazio, como estava o campo do socialismo democrático há 20 anos, ou foi um fenómeno mais em torno da pessoa, da Joacine, e não há outros fatores envolvidos? Bem, o LIVRE é o PS mais à esquerda ou é o Bloco mais moderado? Esta é uma boa questão. Eu acho que o LIVRE é um partido muito injustiçado na democracia portuguesa. O LIVRE terá sido o primeiro partido a falar na geringonça e foi o único partido, na altura candidato,
que tinha possibilidade de ser eleito a ficar de fora dela, e foi o grande propulsor dessa novidade na vida política portuguesa, que eu acho que foi muito positiva. Eu acho que, acima de tudo, o LIVRE é mais do que... Eu acho que qualquer pessoa que está no LIVRE, ideologicamente, puramente ideologicamente, poderia estar no Bloco de Esquerda ou poderia estar no Partido Socialista. E acho que uma pessoa do Bloco de Esquerda ideologicamente se poderia identificar facilmente com o LIVRE, e alguém do PS se poderia facilmente identificar com o LIVRE. Acho que o LIVRE o que tenta, e eu acho isso altamente positivo, e acho que a eleição da Joacine pode ser um perigo em relação a isso, mas eu já lá vou, é que o LIVRE tenta fazer as coisas de uma forma diferente. Eu aprecio muito a forma como o LIVRE procura eleger os seus candidatos, como o LIVRE se procura apresentar de uma forma diferente, como um partido mais transparente, mais aberto. Acho que o LIVRE tem ainda terá muito percurso a fazer, porque acho que costumo falar às vezes do LIVRE como uma iniciativa liberal à direita ou LIVRE à esquerda, com partidos ainda muito Twitter, ainda muito redes sociais. Acho que esse também não pode ser o caminho. Acho que nem o PS, nem nenhum outro partido se devem transformar em partidos de redes sociais. Devem ser partidos de rua, devem ser partidos de povo, devem ser partidos de todas as pessoas e não de grupos intelectuais. Acho que o LIVRE fez muito bem esse percurso. Acho que a eleição da Joacine, pelo carisma que ela carrega, pode ser muito positivo para as causas que o LIVRE defende, e há claramente ali um espaço de causas que pode ser defendido por uma pessoa com as características e com o percurso da Joacine. Pode secar muito aquilo que é um projeto mais coletivo do LIVRE, de uma visão até mais abrangente da sociedade, que não apenas de causas que o LIVRE tenta apresentar muitas vezes, da visão ecológica, da visão europeísta, e pode transformar-se numa espécie de versão um bocadinho como o Bloco no início. E eu acho que isso não seria positivo, não traria nenhuma novidade propriamente. Agora, acho que é um bocado escusado dizer que aprecio o LIVRE e aprecio bastante a forma... É como tu estavas a dizer, às vezes até é difícil perceber quais são as diferenças entre os pensamentos ideológicos entre todos. E acho que não faz mal nenhum a entrada do LIVRE no Parlamento. Não acho que faça mal nenhum. Bem, então agora uma pequena provocação. Como é que concilias o PS denominar-se de socialista quando tem ao seu peito medalhas como a reversão do processo revolucionário, ter-se aliado à direita nas revisões constitucionais desde abril, que, por exemplo, retiraram a gratuitidade da saúde da Constituição, as várias alterações laborais que gradualmente enfraqueceram os direitos dos trabalhadores, não estou a falar da mais recente, chegaremos aí, e, por exemplo, a privatização da PT e da Galp? Lá está, o Partido Socialista tem uma diferença em relação ao resto da esquerda, do partido, em particular do PCP e do Bloco de Esquerda, e tem um luxo que nem o CDS nem o PSD, por exemplo, têm, que é terem que ter governado. E isso é um exercício de grande dificuldade, porque nós sabemos que há sempre... Porque é que há uma alternância democrática, se nós pensarmos bem? Porque é que há tantas vezes as pessoas mudam? É raro haver, por exemplo, eu acho que nunca houve 3 governos seguidos do mesmo partido. Talvez só na altura do Cavaco Silva, aquele e meio, não é? Porquê é que as pessoas estão permanentemente a mudar? Porque as pessoas têm, e ainda bem, um conjunto de expectativas que não se completam num mandato de 4 anos, e em que as pessoas querem progressivamente melhor, e ainda bem, e procuram fazer uma alternância porque acham que agora aquele vai fazer melhor, mas agora aquele vai fazer melhor e aquele vai melhorar. E acho que o Partido Socialista foi absolutamente fundamental, como eu dizia, na construção de uma esquerda e de um país democrático. Acho que isso é absolutamente fundamental, desde a sua fundação, que o Partido Socialista tem na sua marca genética a questão da liberdade e da democracia. E, portanto, nessa primeira fase que tu falaste, isso foi, se calhar, até um fator distintivo com o Partido Comunista. E havia exatamente, nós vemos aqueles grandes debates que havia entre o Cunhal e o Mário Soares, em que se afirmava claramente essa distinção, embora eu acho que muitas vezes o Partido Comunista tenha sido injustiçado, principalmente quando a dada altura no nosso país impediu que houvesse um banho de sangue, basicamente. Mas havia claramente esse grande combate entre Mário Soares e Cunhal, entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, que eu acho que é o que ainda hoje faz com que as relações sejam difíceis entre os partidos. E houve também, não vamos negar, uma tentação, lá está, como falámos no início, do Partido Socialista fazer uma inversão daquilo que é o seu papel na esquerda democrática. A terceira via foi uma coisa muito a sério, foi uma coisa que quase barreu
quase varreu os partidos socialistas na Europa. E eu acho que nem sempre, se nós fizermos o exercício para trás da governação e das escolhas do Partido Socialista, eu facilmente encontraria muitas coisas em que estaria em desacordo. Facilmente encontraria outras em que estaria de acordo. E dou 2 exemplos muito fáceis: o Serviço Nacional de Saúde e a construção do Serviço Nacional de Saúde, e a escola pública. Acho que são 2 marcas claras de uma visão socialista da sociedade, de uma visão social-democrata, de uma visão de combate às desigualdades, em que o Partido Socialista foi absolutamente fundamental na afirmação desses direitos dos portugueses. Todos os grandes avanços nessa medida da construção de um Estado Social foram construídos em governos do Partido Socialista. Poderemos fazer sempre este exercício e ainda bem, em que há coisas que discordamos e coisas em que concordamos a dado momento. Acho sim que o Partido Socialista foi absolutamente central na construção dessa visão de esquerda no nosso país, ou se não lhes quisermos colocar como rótulos, simplesmente de construir uma visão de uma sociedade em que as pessoas têm mais oportunidades, em que as pessoas têm menos, ou estão menos determinadas pelo berço onde nascem. E acho que aí seria uma grande injustiça dizer que o Partido Socialista é igual ao PSD, como muitas vezes se ouve dizer. Nos últimos anos agora começa-se a dizer menos. Talvez depois do Passos Coelho se tenha começado a haver uma distinção maior do ponto de vista ideológico. Sim. É verdade também que o movimento de Passos Coelho e o movimento neoliberal que toma controle do PSD cria essa distinção. Mas seria justo, a pergunta era essa, é óbvio que o partido não se denomina atualmente como socialista, mas sendo que o PS ao longo da história marcou sempre os governos que, por exemplo, na questão da privatização foram mais além, tirando esta última exceção do Passos Coelho, seria justo catalogar o PS como uma força de esquerda? Sim, eu não vejo como é que possa ser catalogado de outra forma. Claro que a esquerda ou a direita partem do centro dos olhos de cada um. E muitas vezes, por exemplo, para alguém, muitas vezes nós ouvimos dizer, o Partido Comunista faz sempre esta distinção, que é: o Partido Socialista é um partido de esquerda que tem políticas de direita. E, portanto, às vezes o Partido Socialista, mas isso eu também acho que tem a ver com a centralidade que hoje ainda assume na nossa política, e eu às vezes vivo isso entre os meus amigos que são, por exemplo, do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, que dizem que eu sou um direitalho, e com os meus amigos que são do PSD e do CDS, que dizem que eu sou um esquerdeiro. E, portanto, há quase que aqui como uma centralidade do Partido Socialista na política portuguesa, o que não quer dizer que eu identifique o Partido Socialista como um partido de centro. Agora, acho que há muitas coisas, já estivemos a falar disso e tu deste alguns bons exemplos, principalmente nos anos 90 e na entrada, na mudança para os anos 2000, em que o Partido Socialista teve a vertigem daquilo que era a visão política mais comum na União Europeia, aquela que era como se fosse a visão ideológica vencedora do mundo. E acho que a crise, com todas as coisas más que trouxe, se nós tivéssemos só esta conversa do ponto de vista intelectual e ideológico, mostrou como é importante que exista um partido da esquerda democrática, europeísta, como o Partido Socialista, e eu não tenho qualquer problema. E houve uma altura em que isto estava, eu acho que o Passos Coelho trouxe essa novidade, houve uma altura em que as pessoas tinham problemas em afirmar-se, por exemplo, como no início da nossa democracia como direita. A dada altura pareceu que havia um medo das pessoas se afirmarem como de esquerda. Hoje parece-me que cada vez mais as pessoas não têm problemas em afirmar-se daquilo que são, porque, convenhamos, o Parlamento hoje é claramente, maioritariamente, de esquerda. O que quer dizer, e eu acho que a crise foi sociologicamente muito importante, que as pessoas passaram, ou seja, houve o teste da realidade em que as pessoas perceberam que o caminho que estava a ser seguido, por exemplo, da questão da ausência do Estado, das privatizações, das parcerias público-privadas, que ia levar a que as coisas descambassem, efetivamente, não só em Portugal, mas em todo o mundo. E mais facilmente as pessoas começaram a falar. Eu ainda sou novo o suficiente para não me lembrar muito bem disto, mas ainda tenho alguma memória. Mais facilmente hoje as pessoas falam da intervenção do Estado na habitação, hoje as pessoas falam como nunca na questão de um trabalho digno, as pessoas falam hoje em transportes públicos. Na minha infância e no início da minha atividade, que comecei a olhar para a política, estas coisas não se falavam assim tanto. Eu acho que a crise foi absolutamente fundamental também do ponto de vista
intelectual e ideológico da abordagem, da forma como as pessoas olham para a política. Ainda sobre a dinâmica interna do PS, como estavas a falar inicialmente, isto não é necessário ser militante do PS para saber. Qualquer pessoa que esteja mais atenta diariamente à política já o notou, que existe dentro do PS uma tentativa, ou por parte do PS, do que tu dizes que não há alas à esquerda, mas no fundo pessoas que se identificam com políticas mais à esquerda dentro do PS, que prevêem uma futura candidatura do Pedro Nuno Santos a secretário-geral do PS. E muita gente coloca as suas esperanças nesta candidatura como um momento definidor, né, que vai definir uma nova matriz para o partido. Tu sentes que esta possível candidatura, esta possível vitória, não é, desta facção ou desta ala mais progressista do PS, vai alterar o PS na forma como age politicamente, na forma como se relaciona com os seus partidos à esquerda e principalmente na forma como se define? Isto é, se vai tentar gradualmente largar esta tendência de correr ao voto centrista que se notou de uma forma flagrante nestas últimas eleições, onde houve, não é, a retórica das contas certas e não é, no fundo procurar que este eleitorado centrista tivesse nas mãos do PS. Sentes que essa possível candidatura possa criar dificuldades ao PS ao possivelmente perder esse tipo de voto? Olha, agora eu sou daqueles que acredita que não existe centro. Não há centro quando nós falamos em ter um emprego digno. Não há um emprego um bocadinho digno, ou o emprego é digno ou não é. Não há as pessoas terem uma casa um bocadinho boa ou não ter, é as pessoas terem uma casa digna ou não terem. E acho que as pessoas, sinceramente, tirando nós que gostamos mais disto do ponto de vista também intelectual, as pessoas estão-se um bocadinho às vezes a borrifar para isto das questões do que é de esquerda e do que é de direita. As pessoas querem alguém que olhe para os problemas delas e resolva esses problemas. Claro que depois nós temos que ter uma forma coerente que se chama ideologia para resolver esses problemas e para sermos previsíveis também para as pessoas saberem que o nosso projeto é este. Eu acho que uma pessoa como eu, que começou a fazer política em plena crise, com o desemprego como estava, a sair da faculdade, e eu e os meus colegas, muitos de vários cursos, os a emigrarem, a minha irmã, por exemplo, emigrou, desemprego, dificuldades, ausência de expectativas. Isso obviamente que nos coloca uma tensão mais radical, que é uma coisa diferente de extremista, uma tensão mais radical nas nossas ideias. Nós somos mais radicais nas nossas ideias, nós defendemos mais afincadamente a questão, por exemplo, do trabalho digno, porque nós começamos, ou esta geração começou, ou é filha de um momento político em que isso estava claramente ameaçado. E o Pedro Nuno Santos mais não é do que um intérprete desse momento e dessa vontade das pessoas. Tem uma grande vantagem para mim, que é diz aquilo que acredita e aquilo que defende há muitos anos. Agora parece-me haver cada vez mais uma consonância com aquilo que ele diz e que ele acredita. Acho que houve aqui uma grande diferença com a introdução das redes sociais na nossa vida política. Não só em Portugal, em todo o mundo. Se nós repararmos, as pessoas estão cada vez mais entrincheiradas. Eu não estou certo que isso seja bom, estou só a dizer que é factual. Cada vez as pessoas mais estão de um lado ou estão do outro. E por isso também faz com que as pessoas procurem pessoas que estão claramente de um lado ou pessoas que estão claramente do outro. Eu acho que muitas vezes se fala de Pedro Nuno Santos, e eu tenho uma grande admiração por Pedro Nuno Santos, acho que como quase toda a gente da minha geração, porque claramente representa um lado, claramente tem uma visão daquilo que nós acreditamos. O meu maior receio não tem a ver com o Pedro Nuno Santos, tem a ver com a vida política daqui para a frente e com a dinâmica principalmente das redes sociais, que é mais extrema ou mais radical, é que possa acontecer em Portugal, e eu acho que isso não está fora de questão, que possa acontecer em Portugal o que tem acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, que nós vemos em França, em Itália, que são verdadeiras guerras civis políticas, em que são familiares a chatearem-se uns com os outros, são amigos a deixarem de ser amigos uns dos outros. Eu não acho que isso é positivo, mas eu acho que isso é uma realidade cada vez maior e acho que Portugal não está imune minimamente a isso. Aquela ideia de que, por exemplo, Portugal está imune à extrema-direita, acho que não está, claramente. Acho que essas realidades estão a introduzir cada vez mais do nosso país, mas o estado a que isto chegou é exatamente que as pessoas cada vez mais estejam prontas para lutar por aquilo que acreditam, que eu acho que isso é claramente o futuro em Portugal, mas também no mundo,
é mesmo aquele momento em que as pessoas vão ter mesmo que escolher se estão do lado de quem defende o ódio, ou de quem defende a democracia, ou de quem defende sistemas mais totalitários, ou de quem defende visões mais inclusivas ou menos inclusivas da sociedade. Acho que o estado a que isto chegou é isso, e acho que para isso os partidos políticos têm que ter líderes que estão à altura disso. Eu estava a ouvir há bocado falar sobre a questão de a juventude e a juventude de esquerda no geral ter crescido e entrado no mercado de trabalho numa época de crise intensa possa ter levado a que tenha assumido posições mais radicais do que os seus antecessores. A pergunta que eu te faço é se a militância que é feita por esta juventude não deveria ser exatamente para corrigir a raiz do problema. Isto é, se nós vivemos num sistema económico que de 10 em 10, 20 em 20 anos necessariamente cria crises cíclicas que são aceitas economicamente pelos capitalistas e por não capitalistas, é um facto empírico que o capitalismo necessita de crises e que elas acontecem, não deveríamos procurar substituir o sistema. E nesse sentido, como é que a militância numa estrutura social-democrata faz sentido? Vamos, é aquela velha questão de mudar tudo de um dia para o outro ou não, e eu acho que tem que haver Vou voltar àquilo que tu disseste. Radical do latim, vem da palavra raiz. Eu acho que absolutamente radical é haver um sistema em que 1% das pessoas tem mais do que as outras 99%. Isso é o maior radicalismo para quem concebe uma sociedade humanista, para quem concebe que nós nascemos iguais em direitos e dignidade. Não há maior radicalismo do que achar que pode haver 1% de pessoas absolutamente multimilionárias, 1% ou menos de 1%, quer que seja, e todo o resto do mundo, todo o resto de um país que está a lutar no seu dia-a-dia mesmo por uma sobrevivência. Acho que essa é a ideia mais radical. E acho, mais uma vez, a crise mostrou o radicalismo dessa ideia e de como era falível essa ideia. E eu acho que isto tem que nos puxar para a política. É nós acharmos que nós não podemos ficar confortáveis com um mundo que evoluiu, seja de uma forma cíclica, como estavas a falar, de crise em crise, mas que evoluiu para um momento que nós temos, se calhar, um maior acesso a bens de consumo, por exemplo, que outras gerações. Temos todos o nosso telemóvel, temos todos a nossa internet, e isso engana-nos um bocadinho da diferença e do nível de desigualdades que nós temos, que é absolutamente brutal e se calhar equivalente a alturas em que eclodiram, por exemplo, grandes guerras mundiais. Nós temos uma certa ilusão com os bens materiais e com o acesso a um conjunto de coisas que, por exemplo, se calhar os nossos pais não tinham, mas naquilo que é fundamental na construção ou na realização de uma pessoa, da construção de uma família, de ter um emprego, de nos realizarmos pessoalmente, nós estamos claramente num momento de fronteira. Se isto não mobiliza uma geração, eu acho então que nós vamos entrar numa crise muito mais a sério, e aí a mobilização se calhar será por outras lutas ainda mais graves do que esta. E eu acho que nós temos que ter bem claro para onde queremos ir, mas eu também não acho que sejamos capazes de amanhã mudar um sistema mundial. O que eu acho é que nós temos que ter bem claro que a nossa pequena intervenção, seja nas nossas escolas, seja na nossa rua, seja na nossa cidade, seja no nosso país, pode fazer diferença. Há uma frase, eu agora não sei dizê-la porque eu também não sou muito bom a fazer citações, mas que é: muitas pequenas pessoas a fazer muito pequenas coisas, isto está no Muro de Berlim, não é? Podem fazer uma grande diferença. Esta sempre foi a minha visão. Se tu quiseres enquadrar isto nas caixinhas ideológicas, é uma visão reformista da sociedade. Agora, eu acho muito, porque, por exemplo, quando nós falamos do capitalismo, depois opomos ao comunismo, por exemplo, eu acho muito estranho que haja tanta gente a achar que esta versão do capitalismo que nós temos hoje é o melhor sistema que nós podemos ter nas nossas vidas. Acho muito estranho que se possa achar que uma sociedade possa se realizar, uma comunidade se possa realizar com o nível de desigualdade que nós temos nas nossas sociedades. Acho muito estranho que alguém possa estar confortável com isso. Mas também acho que se nós queremos eventualmente fazer a diferença e não estarmos só a debater as questões do ponto de vista intelectual, temos que começar por algum lado. E eu acho que nós temos estado a falar muito da forma como é que os partidos se devem reinventar, como é que se devem apresentar. Os cidadãos também se deve exigir muito mais
dos cidadãos. É um bocado a história do ovo e da galinha, quem é que nasceu primeiro. Mas eu acho que bons partidos, ou partidos mais adaptados à nova realidade, mais de acordo com as expectativas das pessoas, puxam por melhores cidadãos, mas para os partidos serem melhores cidadãos também têm que ser muito melhores. Eu acho que nós temos claramente neste momento um problema de má cidadania, de iliteracia democrática. Eu acho que isso também é muito sério, e isso tem a ver muitas vezes também com determinadas visões que nós temos, como por exemplo que a política é uma coisa má, e nós vemos por exemplo a dificuldade, não sei se já te confrontaste com isso, que é por exemplo organizar um debate sobre política numa escola. E eu acho que isto é o claro exemplo de que o exercício da cidadania não se faz para transformar o mundo todo de uma vez, mas o exercício da cidadania tem que ser cada vez, e tem que ser muito mais apurado no nosso país para mudar alguma coisa. Bem, agora sobre a questão, já chegamos ao final, pelo menos destes grandes pontos, sobre a questão da legislação laboral, do qual tu sabes muito e com certeza vais ter muito a dizer. Portanto, a minha pergunta é, indo além da retórica do PS, portanto, que diz que esta legislação é o maior avanço das conquistas laborais desde Abril, do ponto de vista factual é verdade, dado que o PS aprovou várias legislações laborais lá com a direita no passado que fizeram exatamente esses recuos. Como responde o PS aos críticos que dizem que, por exemplo, a taxa imposta sobre a precariedade a torna legítima e que é incomportável que se aceite que uma grande empresa pague uma taxa em vez de criar um vínculo efetivo de trabalho? Para além disso, esta expansão que houve do período experimental, muita gente não consegue entender como é que estamos a tomar este tipo de medidas no momento em que a precariedade afeta tanta gente. Portanto, estes dois pontos, o facto de até se poder tornar para os grandes grupos económicos proveitoso pagar a taxa e manter a precariedade, e o facto desta medida que aumenta o período experimental afetar de uma forma desproporcional os jovens que depois nem conseguem descontar para a Segurança Social porque estão constantemente a trocar de emprego. É justo que faça isto? É justo dizer que esta nova lei dá migalhas aos trabalhadores com uma mão e que tira o pão com a outra? Bom, eu acho que não é justo, nem é sério intelectualmente, é dizer que esta legislação laboral, do ponto de vista de um dos principais fatores que visava combater a precariedade, que esta não é claramente melhor do que a legislação laboral que nós tínhamos anteriormente. Isso é que não é justo, nem é sério intelectualmente. Qual é o debate que eu acho que deve ser feito? É se esta legislação laboral, perante um problema que é provavelmente a grande transformação sociológica na nossa sociedade, que é as pessoas viverem de uma forma quase de contrato em contrato, sem a estabilidade que é necessária, se perante este problema, esta legislação o vai combater da forma necessária como deveria combater. Tu acrescentaste aí algumas questões, mas eu queria, antes de falar da legislação, falar de outra coisa, que é: não nos adianta ter a melhor legislação do mundo se ela não for cumprida. Isto é poucas vezes falado. Nós ganhamos, e é importante falar e alterar a legislação laboral ou qualquer legislação sempre que é necessário. Mas nós não temos sequer a legislação que temos sequer a ser cumprida na realidade. Nós estamos a falar em mudar a legislação, por exemplo, podemos ter este debate, eu acho interessante, para diminuir as horas de trabalho, quando nós não temos sequer uma fiscalização capaz de garantir que as pessoas trabalham as horas que têm que trabalhar. E acho que esta seria provavelmente uma mudança muito maior do que alterar qualquer legislação, do que esta alteração legislativa, seria que a legislação que nós temos, em teoria, fosse aplicada na prática, que não é. A legislação que é introduzida agora tinha esta, entre outras questões, como a contratação coletiva, mas não vamos entrar por aí, mas entrando na questão da precariedade, percebe uma coisa. Primeiro, que a precariedade existe e é uma realidade. E se a precariedade existe e é uma realidade, eu acho que um dos sinais que pode ser feito para combater é exatamente criar desincentivos do ponto de vista contributivo das empresas, porque é uma taxa que é introduzida no Código Contributivo, que diz que aquelas empresas que dentro do setor, e isso é avaliado ano a ano, estão a ter uma rotatividade dos contratos de trabalho superior ao que é normal, essas empresas vão ser penalizadas e vão pagar maior contribuição. Este é um aspecto. Eu acho que isto não é legalizar a precariedade, é perceber que ela existe,
e que também temos um instrumento, entre outros, que é indo ao bolso de quem contrata, para desincentivar a contratação mais precária. Por outro lado, a questão do período experimental, eu acho que eu trabalho nesta área e, portanto, tenho uma visão, se calhar, mais prática, além de teórica, sobre o assunto. O verdadeiro período experimental que havia, na prática, era o contrato a termo. Ou seja, se nós pensarmos que os contratos, dentro de muitos tipos de contratos que existem, são principalmente os contratos sem prazo, que são chamados por tempo indeterminado, e, por outro lado, aos contratos a prazo, que têm um prazo certo, de 6 meses, de 1 ano, o verdadeiro período experimental que sempre existiu, o verdadeiro período experimental eram estes 6 meses, era este ano. E que as empresas, no final de cada renovação, iam avaliar se queriam renovar ou não com o trabalhador. Porquê? Porque muitas vezes existiam também contratos a prazo falsos, mas que não eram fiscalizados, porque o próprio trabalhador não tinha literacia nos seus direitos, nem tinha meios de defesa, ou não tinha como facilitar estes meios de defesa, e permitia esta irregularidade de prática. E esta lei vai introduzir uma coisa, que é limitar altamente os contratos a prazo, que eram os verdadeiros períodos experimentais que existiam. Quando nós falamos que antes os contratos a prazo, ou a termo certo, que é o termo mais correto, poderiam ir até 3 anos, por exemplo, hoje no máximo podem ir até 2 anos, com esta nova legislação. Quando os contratos a prazo antes podiam ser renovados até 3 vezes, hoje continuam a poder ser renovados até 3 vezes, mas há uma introdução muito diferente. Nesta nova legislação há uma questão muito diferente, é que a renovação, ou o total das renovações, não pode exceder o prazo inicial. Ou seja, se o trabalhador, se a entidade empregadora contratar alguém por 6 meses com a intenção de renovar por mais 6, por mais 6, por mais 6, isso hoje não é possível, porque a renovação, o total das renovações só pode ser igual ao prazo inicial, ou seja, se contratar por 6, no máximo vai ter por mais 6 e a seguir o contrato transforma-se sem prazo. E há mais aqui uma série de questões, mas isto só para pegarmos aqui na questão do período experimental, porque de facto o período experimental é alargado, mas apenas é alargado, e eu discordo que seja alargado aqui também, mas apenas é alargado no período, para a contratação sem prazo. Ou seja, quando a pessoa à procura de primeiro emprego ou um desempregado de longa duração, e é só para estes que o período experimental é alargado, já estão incluídos num contrato sem prazo. Quando um estágio passa a contar neste período experimental. Quando a experiência nessa empresa, se ele tivesse estado lá contratado, conta neste período experimental. Ou seja, também não é este mito que foi gerado, apesar de eu achar que estar a aumentar 3 meses não fosse absolutamente necessário, ou a lógica é que se a pessoa está à procura de um primeiro emprego, nunca trabalhou, o período experimental para a empresa avaliar deve ser mais alargado. Se a pessoa esteve mais tempo afastada do mercado de trabalho, a empresa deve ter um período experimental maior para o avaliar. Eu acho que os prazos que existiam já eram mais do que suficientes para fazer essa avaliação. A verdade é que há um combate sério, e quem está no terreno sabe, é que as empresas já estão a reformular muitas vezes a sua forma de contratação, porque a contratação a termo está altamente limitada neste momento. E isto faz com que as pessoas tenham, ou mais rapidamente, contratos sem prazo, ou seja, estáveis, não precários, que é o que toda a gente deseja, na verdade, ou que as pessoas, passado esse período experimental, tenham automaticamente esse contrato sem termo. A prática vai mostrar se isto está a ser cumprido, por um lado, seja a tal fiscalização que tem que aumentar, ou se teve bons efeitos no combate à precariedade ou não. Acho que quando falamos em alterar legislações de trabalho, devemos fazê-lo também de uma forma progressiva e avaliando os impactos que tiveram. Porque quando nós falamos num mundo globalizado e quando nós alteramos bruscamente, constantemente a legislação, nós podemos facilmente criar mais problemas do que aqueles que resolvemos no momento. Agora, acho que é muito injusto, e só por se calhar por estarmos tão perto das eleições, é que se criou toda uma confusão em relação a este assunto, quando, como tu dizias, e muito bem, foi a primeira alteração laboral desde 1976 que, em vez de restringir direitos dos trabalhadores, aumentou-os. Se deve ir mais longe, eu acho que depois da avaliada, e esta legislação tem lá um mecanismo de avaliação após um determinado período para perceber se está a alcançar os objetivos que se propôs ou não, depois da avaliada, se deve ser alterada em algum pormenor ou não, se o Tribunal Constitucional vier a dizer que o período experimental
a alteração do período experimental é inconstitucional ou não, acho que essas alterações devem ser feitas. Esta legislação laboral, eu tenho uma certeza, do ponto de vista da proteção dos trabalhadores, é melhor do que a anterior. Não tenho a mínima dúvida mesmo. Bem, agora então para terminar, algumas perguntas rápidas. Preferias? As difíceis. Esta é que eu tenho medo porque eu não posso falar muito para fugir. Preferias andar com uma bandeira do PSD na mão todos os dias ou ter um quadro do Presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, na tua mesinha de cabeceira? Pensa bem. Por onde quer que eu fosse, eu tinha que andar com a bandeira do PC. Estava-te colada na mão. Eu ia para o trabalho, ia para o ginásio, ia ter com os meus amigos e estava sempre com a bandeira. Ou em troca, eu acordava e via todos os dias o engenheiro Aires Pereira. Eu, apesar de tudo, eu tenho 2 mesinhas de cabeceira. Eu durmo sempre virado para um lado. Era nas duas então. Eu colocava na. Não tenho. Claro que não ia andar com uma bandeira do PC todos os dias, por amor de Deus. Ao menos assim estava lá o retrato escondido em casa e pronto. Acho que essa é fácil. Muito bem. Preferias ser Presidente da Câmara ou deputado na Assembleia da República? Preferia. Isto vai parecer politicamente correto, mas eu preferia aquilo que no momento eu pudesse, quer de um ponto de vista pessoal, realizar mais politicamente, quer de um ponto de vista de utilidade da minha função política, pudesse ser atingido. E eu por exemplo, quando comecei a fazer intervenção política, e para dizer porque é que é difícil para mim decidir, por exemplo, decidir uma coisa dessas, se pudesse ter um dia essa oportunidade de decidir uma coisa dessas, porque quando comecei a fazer política interessava-me principalmente as questões nacionais. Foi isso que me começou a puxar para a política. Foram as grandes questões nacionais do emprego, do trabalho, da educação. Mas quanto mais comecei a fazer política também a nível local, em função dos cargos municipais que fui tendo a oportunidade de ter, eu percebi também que podia fazer uma grande diferença diretamente na minha realidade. E que essa diferença pode ser muito feita na política local. É mais fácil de fazer, é mais fácil nós conseguirmos atingir coisas mais rapidamente. E eu acho que, por exemplo, para ser sincero, se eu fosse Presidente da Câmara ou tivesse uma função, eu acho que conseguia ter uma intervenção na realidade mais direta, mais imediata, e isso fascina-me particularmente, porque eu gosto muito de estar aqui a discutir contigo, mas eu também gosto de ver as mudanças a acontecerem. Se fosse deputado, eu acho que também poderia ter essa visão, mas é uma visão mais coletiva e incluído num grupo que se calhar não é tão imediato nas causas. Não sei, tenho que escolher uma, não é? Escolhia ser. Era amanhã? Escolhia ser Presidente da Câmara. Muito bem. Mas visto como eu enrolei para chegar a isto. Bem, das seguintes pessoas, terias que escolher uma para beijar, uma para casar e uma para matar. É o Mary Kill. Sim. A Margarida Balseiro Lopes, o Francisco Rodrigues Santos, o Chicão, ou a Maria Begonha. E era para casar? Beijar, casar, matar. Eu casava com a Maria Begonha, porque eu gosto muito da Maria Begonha. Somos bastante amigos e eu claramente dentre os três casava com ela. Depois, isto vai revelar quem é que eu matava, não é? E isso é mais grave. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de estar num debate com a Margarida Balseiro Lopes. Não tenho nenhuma animosidade em relação à Margarida Balseiro Lopes. Tenho até em estima. E, portanto, se eu tivesse que entre matá-la ou dar-lhe um beijinho, eu dava-lhe um beijinho. Agora, eu também não defendo a morte do Francisco Rodrigues dos Santos, não é? Mas tu me colocas numa posição de ter que o beijar ou casar com ele e depois ter que matar uma das outras duas pessoas, eu se calhar ia ter que matar o Francisco Rodrigues dos Santos. Agora, não me cortes esta parte em que eu digo ia matar o Francisco Rodrigues dos Santos, não é? Porque senão isto vai criar aqui um tumulto nacional. Bem, já respondeste antes, mas para terminarmos, e o estado a que isto chegou? O estado a que isto chegou é as pessoas não se poderem dar ao luxo de estar com o rabinho sentado em casa a escrever num teclado atrás de um telemóvel. O estado a que isto chegou é que as pessoas são chamadas hoje a deixarem só de fazer as suas queixinhas no seu dia-a-dia, deixarem de ser piegas, não na sua vida porque ela é difícil, não é essa pieguice que o Dr. Passos Coelho falava, mas é a pieguice de nós acharmos que só os outros é que têm que fazer alguma coisa para mudar isto, de que só os outros é que são responsáveis pelas coisas más que existem, que só os outros é que, ou seja, de nós não sermos vistos como fiscalizadores da ação da comunidade
nós somos vistos como atores. Nós não temos de ser todos políticos, nós não temos de estar todos nos associações estudantes, nós não temos de estar todos nos ativismos, nós não temos de estar todos a fazer podcasts. Mas todos nós temos alguma coisa que podemos dar à nossa comunidade. E eu acho que é o estado a que isto chegou, é que nós precisamos mesmo que toda a gente que venha por bem, toda a gente que quer efetivamente que as coisas melhorem, principalmente do ponto de vista comunitário, que as coisas se reforcem do ponto de vista comunitário, que as pessoas tirem o rabinho do sofá e da cama e comecem a assumir também a sua responsabilidade plena enquanto cidadãos. E o estado a que isto chegou também é que aqueles que têm a vocação política, como eu sinto que é o meu caso, e que ousam tentar representar os outros, percebam que o estado a que isto chegou é que já não se podem dar ao luxo de o fazer de uma forma preguiçosa. Têm que ser eticamente irrepreensíveis, têm que trabalhar muito nas funções que desempenham, têm que fazer algo para mudar a vida das pessoas, porque eu acho que isto é o que puxa uns pelos outros. É melhores cidadãos para termos melhores políticos para termos melhores cidadãos, e o estado a que isto chegou precisa disto. Muito bem, obrigado por teres vindo, que foi um prazer. E foi o estado a que isto chegou, obrigado por terem ouvido. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Podem ouvir-nos no YouTube e SoundCloud. Até à próxima.